Adora o Rei da Glória. Se rende a Ele. Entrega o teu louvor a Ele. Entrega o teu louvor. Se rende na presença do Rei. Oh, brabra xerere babacandara xerere candara baha. Yoro bobo xerere la baba chororo bobo. Ao Rei da Glória, Jesus, Jesus. Sobre a maia chora la baba. Yebra baba xe. Reba baba xera la baba. Yeba baba xorere baba. Adora com teu instrumento. A glória pra Ele. Raba baba xerere baba baba. Yobra baba baba xera la baba candara baba xerere. Candara baba. Xera baba baba. Candara baba. Yera baba cheio. Yo baba cheque baba baba. Oh, todos os instrumentos. Louvem, louvem ao Senhor. Louvem ao Senhor. Reba baba xera la baba baba. Raya xuya raya baxe. Yera ya baba xora ya baba. Candara baba. Oh, te damos graça, Senhor. Rebaba chora la baba candara baba. Yana ma chore rebaba checa la baba. Oh, rababa chere lebe candara baba. O poder de Deus já está fluindo, querido. O poder de Deus já está despedaçando os julgos nesta noite. O Evangelho, querido, não é religião. Não é ritual. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus, porque Ele disse que iria para o Pai, mas que enviaria outro Consolador. E Ele enviou, querido. E Ele cumpriu com a sua palavra. O Espírito do Deus vivo se move no nosso meio nesta noite. O Dunamis de Deus habita dentro de mim e de você. E você precisa ativar esse poder que está dentro de você. Ele quer se manifestar. Ele quer se mover. Ele quer te usar. Ele quer te usar. Oh, rababa choriando labacanto rabahabache. Yera baba xerere canda labahabache. Oh, Pai, nós te damos graça nessa noite. Te damos graça pela tua palavra que vai ser ministrada, Senhor. Pelo teu poder, Pai, pela tua palavra que vai sair da minha boca, Pai, como martelo e como fogo, Pai. E eu creio que ela não volta vazia, Senhor. Porque tu vela com elas para cumprir. Nós te agradecemos nesta noite, Senhor. Por tudo que o Senhor vai falar nesta noite. Por tudo que o Senhor vai fazer na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvor, pode sentar. Nino. Toca fogo, Nino, aí na... Tu não sabe como o teu galardão é poderoso, Nino. No céu. Reira na baba chorere cantara baba xere cantara baha. Recanara e abraçore andara bacandara baha baxe. Yoro dobro conto xedere be cantara baha baxe. Amém, amados. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele é fiel, Ele é justo. E nós somos justiça de Deus. A igreja pode sentar. Agora senta com teus ouvidos atentos para o que Deus tem para falar nesta noite. Para que o que Deus tem a acrescentar nesta noite.
E amados, eu vou seguir o rio do Espírito. A Adriana pregou domingo sobre oração e eu vou dar continuidade. Porque o crente que não ora, ele é fraco. Oração é o nosso estilo de vida. E se a gente não pratica, a gente é fraco, a gente enfraquece. E Deus, nesses últimos dias, Ele quer um povo forte. Um povo que tem relacionamento. Um povo que tenha comunhão com Ele. Um povo que tenha intimidade com Ele. Porque o povo que conhece seu Deus, ele se torna o quê? Repita, seja dê vida, dê vida, dê vida. Existe um Deus poderoso dentro de você. Forte. Isso aí. Uma igreja forte, ela é invencível. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, queridos, o diabo ele tem que se curvar diante da igreja. O diabo ele tem que se curvar porque nós somos autoridade aqui nessa terra. Nós temos o nome de Jesus. Nós temos o poder que habita dentro de nós, que é o próprio Espírito do Deus vivo. E nós temos, amado, que nos apossar dessas verdades. Nós temos que ter a consciência de quem nós carregamos. E colocar o diabo no lugar dele. Não importa a tua circunstância, não importa a situação que você está vivendo hoje. O que importa é o que você é em Cristo. E em Cristo você é muito mais do que vencedor. Essa circunstância, esse problema, essa situação que você vive, não é o que te define. Porque se fosse a situação que me definisse hoje, nem aqui eu estaria. Mas o que eu sou em Cristo me define. Eu sou filha do Deus vivo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, herdeira e co-herdeira com Cristo. E é por isso que eu estou aqui. Porque nós não andamos pelo que vê, nem pelo que sente. Andamos pela fé. O estilo da vida do crente é fé e oração e prática da palavra. Aqui é bonzinho de ficar. Quando o pessoal está ministrando, eu sinto vontade de vir para cá. Tem um segredo aqui da unção, né? Então eu estou aqui também. Pegando essa unção de pastor Guilherme, de Adriana, de pastor Eric, de todos que passam. Vem todo mundo para aqui. Eu também estou aqui. Pegando essa unção. Coisa boa. Pastor, obrigada pela oportunidade. O senhor não está aqui, mas está assistindo. E eu agradeço a você e a Adriana pela confiança. Estamos aqui. E amados, Deus, nesta noite, Ele tem algo a acrescentar sobre a oração. A Bíblia tem um versículo na Bíblia, eu não anotei, mas diz assim: desperta tu que dormes. Amados, a igreja nesses últimos tempos tem que se despertar para orar. Tem que colocar a carne em jejum mesmo, para ela. A carne ela não vai gostar de orar. Ela é preguiçosa. Ela não gosta de orar, ela não gosta de ler a palavra. Ela não gosta de vir para a igreja. Mas o espírito, ele bem alimentado, ele vence ela. E ela tem que ficar fraca mesmo. Ela tem que ser fraca. Mas o nosso espírito, ele tem que estar fortalecido, alicerçado, fundamentado. Glória a Deus que mudou o púlpito na palavra. Porque eu tinha vontade de fazer isso e não fazia com medo do vidro. Mas agora é madeira de lei, a gente pode bater. Então, querida, abre a tua Bíblia lá em Atos 1:8. Você vai disponibilizar hoje o poder de Deus, disponibilizando o poder de Deus em oração. Amados, a Bíblia diz lá em Atos. Eu vou ler no celular que é mais rápido. Aleluia. Atos 1:8. Que diz assim: mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas.
Ele diz assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia. Amado Deus, quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, recebemos o próprio Deus dentro de nós. Porque Ele e o Pai é um. Então Ele vem morar dentro de nós. Então o nosso corpo é morada e templo do Espírito de Deus. Então Ele habita dentro de mim e de você. E Ele habita não para ficar dormindo nem ocupando lugar. Ele habita para se mover através de nós. Então cabe a mim e a você dar lugar para Ele se mover. Não é responsabilidade do pastor, não é só responsabilidade do ministro, não é responsabilidade da diaconia, não. É de toda a igreja que nasceu de novo. Tem a liberdade de dar lugar para o Espírito Santo fluir. Como Ele quer se mover. Aleluia. Então eu e você recebemos o Espírito Santo. Todos já nasceram de novo aqui. Então você tem o Espírito Santo. Amada, a gente está cansada de ouvir: Senhor, manda poder, Senhor, me dá poder, Senhor. Eu preciso de poder para resolver as coisas. Eu me sinto tão impotente. Não, Senhor. Não, querido, Deus já lhe deu o poder. O poder de Deus já habita dentro de nós. É o Espírito de Deus fluindo dentro de nós. Agora nós precisamos dar vida a Ele para que Ele possa se manifestar. E a única maneira dele poder se manifestar é você lendo a palavra, tendo um relacionamento com Deus, para que Ele possa se revelar e possa fluir através de você. Ah, mas eu queria tanto a unção que tem naquele irmão, na vida do pastor, na vida da irmã. Você tem a sua unção. Você tem o poder. Agora você precisa desenvolver, ler a palavra, crer e praticar, para que Ele possa se manifestar. Porque a palavra de Deus, ela é vida. Ela é espírito e vida. Quando você lê, que tira lá daqui de dentro do livro e traz para aqui, que ela desce para teu coração, ela se transforma em vida. Ele fala com você. Ele fala com você. Ele lembra você a palavra que você leu. Só é aquela palavra que você leu lá em João 12, dizendo que você é minha filha, que todos que nasceram é filho de Deus. Olha, você é minha filha. Você pode, você tem acesso à minha presença. Você tem acesso ao meu nome. Abra sua boca, minha filha. Faça o que você tem que fazer, o que a minha palavra está lhe dizendo para você fazer. Amado, nós precisamos de entender que Deus fala através da palavra dele. A palavra de Deus é viva. Amém? Então, eu coloquei, né? E recebemos o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, essa palavra poder no grego, é dunamis. Dunamis, no grego, significa força. Você recebeu força. Habilidade, você recebeu a habilidade do Espírito. Capacidade sobrenatural ou energia. O poder de Deus já está fluindo neste lugar, na vida de cada um de vocês. Daqui para aí o Espírito já está fluindo. O poder de Deus já está em operação. Ok? Ou energia em ação, sendo a raiz da palavra dinamite, que vem da palavra dinamite, que quer dizer explosão. Mas você já viu um pacote de dinamite? Vocês já viram? Nos filmes, né? Que bota para explodir os prédios, aqueles pacotes, cada bomba desse tamanho, né? Aqueles pacotão cheio, rochedo. Mas aquilo ali, ele só explode se você ativar. Se você não ativar, vai ficar lá. Não vai derrubar prédio, não vai explodir, não vai fazer nada. Porque ela precisa ser ativada. O dunamis de Deus também.
Magdalena do Espírito Santo. Minha filha, olha, eu sou o poder. Eu sou mais do que uma caixa de dinamite. Ative, tem ação correspondente à minha palavra, ao meu espírito. Hoje tivemos a oração lá atrás. Foi poder ou não foi quem estava participando? Deus se manifestou ou não se manifestou? Amado, nós não vimos com nossos olhos carnais, mas no espírito tudo já está acontecendo. E nós damos ação de graça porque vai acontecer. Porque, amado, não depende, a gente ora e o Espírito age no sobrenatural. E nós vemos os resultados depois. Ele vai se manifestando. Porque o poder foi ativado. Para o poder ser ativado, eu preciso de fé. Para a dinamite ser ativada, tem que ter aquela expiação toda, bababá, liga na energia, bota não sei o quê, bota não sei o que, apertar o pitoquinho para ir lá, e bum, né? Mas nós temos o poder de Deus habitando dentro de nós, querido. Acabou o tempo da igreja ser preguiçosa acerca de oração. Participa das orações, querido. Quer ver teu ministério crescer? Vem orar. É uma hora de oração, é hora de poder, é hora de tu estar ativando, de tu estar somando, de você estar intercedendo, buscando pela tua família, buscando pelo teu emprego, buscando intercedendo pela nação. É responsabilidade da igreja. Quando eu vim para o Verbo, eu não sabia orar. Eu fazia parte de outra denominação. E eu e Miriam, a gente sempre gostou de oração. Eu me converti num ciclo de oração. Eu e Miriam, a gente ia toda tarde. De repente deu aquela vontade, né? O de repente de Deus, para a igreja. Aí eu, bora para a igreja, bora. Porque eu fui criada no evangelho. Miriam também. Mas só quem estava desviada estava nesse mundão. E nesse dia a gente, bora, tem umas igrejas aqui perto, a gente foi. E Deus falou a primeira, falou a segunda, falou a terceira. E a gente, para semana e para um mês, e para semana e para um mês. Chegou o dia que Deus disse, é hoje. E nós aceitamos Jesus até hoje. Confessamos esse Deus maravilhoso. E eu me arrependo, querido, do tempo que eu perdi. E nós aceitamos Jesus. E eu não sabia, e tudo é uma questão de aprendizado, né? E a gente foi, era de uma igreja, depois a gente veio para o Verbo, eu fui fazer o rema, tudo, conheci pastor Wilson, tudo. Toda uma história. E chegando lá, quem nos ensinou a orar? Olivete, a esposa do pastor Wilson. A gente se reunia em oração, eu, Miriam e Olivete, só nós três. Vamos orar, interceder para que Deus abra as portas da igreja, para a gente ir para um lugar. E tal. E a gente fazia aquela oração de feiticeiro, amado. Ela ficava, meu Deus. Eu só via ela com a mãozinha na boca. A gente pensava que estava abafando na oração, mas era ela, pasma com as orações da gente. Oração de feiticeiro. Que Deus mata, que Deus fere. E que se não se converter, Jesus, tu abre a cova e leva. Era toda uma situação. Aí ela depois sentou com aquela paciência dela, com aquele carinho, e começou a ensinar a gente a orar. Eu ia para a oração, às vezes eu me escondia detrás de um do outro para não orar, com vergonha. Mas ela começou a ensinar e ela transferiu, amada, aquela unção que ela tinha de intercessora para mim e Miriam. E hoje eu não abro mão dessa unção. E eu sou muito grata a Olivete e a pastor Wilson, que nos ensinou coisas tremendas na palavra. Então, querida, o poder, ele está disponível para aquele que se disponibiliza a crer, a praticar, que está disponível para que Deus possa te usar. Mas se você recua, Ele não pode fazer nada, porque Ele não age por força nem por violência, é de livre e espontânea vontade. Mas o que Deus quer é que a igreja cresça espiritualmente. E crescer espiritualmente é crescer em oração também. É crescer na leitura da palavra, no teu devocional de manhã. Então o dunamis de Deus, ele precisa ser ativado. Aonde você for, o poder de Deus, ele está disponível. O
poder de Deus está disponível em todos os lugares onde você estiver. Quando Jesus andava na terra, o povo tinha que ir atrás dele, né? Onde Jesus estava era uma multidão. Porque ele não tinha subido ainda, ele não tinha enviado o Espírito Santo. Mas hoje ele habita em todos os lugares, querido. Se você for para a China, ele vai estar lá. Se você estiver aqui, ele está. Onde você for, no trabalho, no colégio, na faculdade, onde você estiver, no banheiro, ele está com você. Ele não te deixa só um segundo. E é só você querer ativar, ele entra em ação. E quando ele entra em ação, ele age. Amém? Bora lá. O poder de Deus não está limitado. O que limita Deus é a vida de oração. O que está limitando Deus na tua vida é os momentos de orações. É as distrações. Muitas das vezes a gente está distraída no celular, horas esquecidas no brinquedinho, com os meninos dizem, manhã, tá no teu brinquedinho, né, manhã? Os meninos, eu não posso pegar no celular, eu não gosto de celular. De vez eu passo horas sem pegar, mas quando eu pego, tá no brinquedinho. Às vezes não é nem vendo nada, às vezes é vendo versículo, vendo alguma mensagem. Já tá no brinquedinho, manhã. Mas, amados, é o momento que Deus está dizendo, vai orar? Vai interceder? Olha, vai estar se passando isso. Deus quer revelar coisas, muitas das vezes, e a gente não está dando ouvido. Eu passei por um problema atual de saúde, e Deus já tinha falado comigo. Você não está bem. Eu não vou dizer que foi Deus, mas meu espírito testificou que eu não estava bem. E falou, eu vi a voz dizer assim, você não está bem. O seu corpo tem algo que não está bem. Aí eu imediatamente, está repreendido em nome de Jesus. Eu sou curada e sarada, certo? Declarei a palavra, mas o nosso corpo é carne, querido. E Deus deixou os médicos para nos ajudar. Mas o corre-corre do dia a dia não deixa você parar. E eu não parei. Continuei no meu dia a dia ali. Vai para lá, vai para cá, corre para cá, puxa para lá. E as coisas acontecendo. E Deus falando. E eu declarando a palavra, pai, eu sou curada, eu sou sarada, que eu não gosto de médico, para ser sincero, eu não gosto de ir para médico, eu não gosto de tomar remédio. Toma pulso. Mas chega um momento que o teu corpo, amado, Deus já levou, mas nós quebramos princípio. Comemos demais, comemos muito iFood, né? Fast food. Eu gosto de um hambúrguerzinho, né? Uma pizzazinha, um sushizinho, yakisoba, essas coisinhas gostosinhas que eu amo. Um bolinho belado. Pense, quer me convidar, pode me chamar para um bolinho que eu vou com um cafezinho. E nada de caminhar, só engordando. E a situação foi um infarto. Né? E Deus me deu livramento. Ao longo da ministração eu vou contando para vocês. E quero também agradecer a igreja que orou por mim. Deus se fez muito presente na minha vida ali no hospital. E eu tomei posse da vitória, milagres. Ganhei vida dentro do hospital, porque eu fui pregar a palavra. Depois que eu orei, repreendi, Deus fez a obra, acabou. Agora eu vou ganhar vida para pisar na cabeça do diabo. Que quem é maior habita em mim. Isso vai ativar o poder de Deus na minha vida. Eu estava nesse dia, eu estava no hospital, lá meia tristonha, não tinha ninguém comigo. No momento que eu estava só. Aí, quando eu vi, Mayra ligou. Oi, minha, tá boa? Tá melhor? Eu disse, tô, minha filha, tô legal, tô bem. Mas tava meio tristonha, assim. Querendo vir pra casa já, agoniada. Porque o hospital não é bom, né? Muitas vozes no teu ouvido, muitas coisas assim. Que você escuta, aí ela disse, tá tudo bem? Eu disse, tá tudo ótimo, graças a Deus. Tô esperando só o médico me dar alta, fazer os últimos exames pra ir embora. Aí ela fez, já pregou aí? Já ganhou vidas para Jesus? Já, mas eu disse já, só superficial. E aí depois que Mayra desligou, eu digo, mas não é que é mesmo? Foi o Espírito Santo que deu aquele toque para pregar a palavra. Tá aí pensando besteira?
Oxe, mais amado, ninguém me segurou mais não. Eu chegava, ó, Jesus é muito bom, menino. Se anima, menino. Por que tá triste? Deus é maior na tua vida. Creia na palavra. E amado de Deus foi fazendo obras. Vidas foram sendo, se converteram. Vidas sendo curadas. Pessoas, toda aquela equipe, aquela turma que estava comigo, ninguém morreu. Tudo viveu e vieram cirurgias perigosas, daquelas de ponto safina, de abrir peito, de abrir perna. Eu digo, meu Deus do céu. E todos sobreviveram, porque a oração, o poder de Deus entrou em ação. O poder de Deus é maior, querido, do que qualquer circunstância que você esteja passando. Ele é maior. E nenhuma condenação há para a tua vida. Porque o diabo disse, tu pecou, tu errou, tu não deu ouvido ao Espírito Santo, por isso que tu estás aqui. Eu na mesa de cirurgia para fazer o cateterismo, eu disse, pai, eu comecei a rir, lá vindo com o Espírito Santo. Eu disse, pai, você está aqui comigo, os 2 anos você está aqui comigo. E eu não vou fazer mais nenhuma cirurgia quando terminar, mas sua cirurgia foi um sucesso, filha. Você não vai morrer, você está bem. Essas 2 artérias aqui tem um comprometezinho assim, mas é nada sério. O médico vai lhe dizer se você vai fazer cirurgia de novo ou não. Eu disse, vou fazer mais cirurgia nenhuma, porque o meu Deus já me curou. E amados, eu tomei posse do que eu falei. E eu disse ao Senhor, pai, eu não vou fazer mais cirurgia, porque você é o dono do meu coração. Você já limpou todas, o que tinha já foi limpado. E você já fez tudo, já limpou, foi tudo. Porque você já cravou naquela cruz. Eu sei que eu errei, eu te peço perdão, pai, pelas extravagâncias, pelo descuido, mas eu te peço perdão e eu creio e tomo posse da minha cura. O sangue de Jesus lavando todas as minhas artérias. Já? É para entregar de que horas? 15 para as 9. É? Ah, tá, então vou adiantar. Então a oração, amado, ativa o poder espiritual. Ele ativa, querido. Ativa o sobrenatural de Deus. Quando você ora, os céus se movem. Quando você ora, anjos são enviados. Quando você ora, as batalhas espirituais acontecem. Deve ser uma guerra lá em cima, né? Se a gente tivesse o poder de ver com os nossos olhos naturais a guerra que é lá em cima quando a gente ora, quebrando o poder do diabo. Deve ser horrível, nem quero ver, deixa pra lá. Eu quero só ver a derrota dele e a vitória nossa se manifestando, né? Porque nós temos o exemplo de Daniel, que ele orou na mesma horinha que Daniel orou, querido. A oração dele foi atendida. Mas o anjo aqui teve uma batalha lá em cima, para que a oração dele, para que a oração de Daniel não fosse manifestada. Isso mostra ou revela que quando você ora, algo já começa a acontecer no mesmo instante. Aí Daniel 10, está lá em Daniel 10, versículo 11 e 12. Então quando Daniel orou, querido, foi manifestada. Então a tua oração, tudo que você pede a Deus, é ouvido no mesmo instante. Deus responde no mesmo dia. Agora a manifestação é com Ele. Só rende graça ao Senhor. Diz, pai, eu te dou graça porque eu já tomo posse do que foi orado. Vai se manifestar no tempo certo, na hora certa. Tu vai fazer acontecer, Senhor. Porque tu és Deus que vela com a tua palavra para cumprir. Então nós temos, querido, que nos envolver com a palavra. Nós temos que nos envolver com o Espírito Santo. Nós temos que orar. Nós temos que somar, que pegar junto. Nós somos um exército do Senhor. Nós somos o exército do Deus vivo. Uma igreja que ora, ela é forte, ela é poderosa, ela é invencível. As armas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Agora se pega uma igreja fraca que não ora, uma igreja que não intercede. Você vê muitas igrejas aí fechando, amado. Por quê? Porque não tem compromisso com a palavra. Não é nem com o homem, é com a palavra. Venha orar, venha somar, venha buscar, venha aprender a crescer em oração.
Porque se você não ora, amado, na sua casa, você não vai orar na igreja também não. Não vai não. Não vai mesmo. Porque o dia a dia rouba. Deus usa pessoas disponíveis, não perfeitas. Ah, eu sou perfeita, já estou pronto. Está tudo em ordem, está tudo favorável na minha casa. Meu casamento está nota 10, minha conta bancária está recheada. Meus filhos, tudo no bom colégio, está tudo tranquilo. Ora não. Não, querido. Glória a Deus que tem que estar tudo assim mesmo, tudo suprido, tudo no azul. Casamento perfeito, conta bancária perfeita, filhos instruídos na palavra. Mas você precisa interceder por aqueles que estão passando por necessidade. Você precisa interceder, você precisa adorar, porque a gente não serve ao Senhor só pelo que Ele pode dar. Você serve ao Senhor porque Ele é o único Deus digno de adoração e de louvor, e de honra e de glória. Se chega para Ele, só, Pai, eu te dou graça. O que é que o Senhor quer de mim nesta noite, neste dia? A quem o Senhor quer alcançar? A quem o Senhor quer abençoar, Senhor? Eu tenho um X no meu bolso. Eu quero. Quem o Senhor está precisando? Me usa, Senhor. Me leva para bater essa pessoa, Pai. Pai, quem está precisando de oração? Quem é o irmão que está precisando de uma necessidade, de uma intercessão? Deus, Ele vai te mostrar e Ele vai te conduzir. Não, querido, não deixa o egoísmo te paralisar. O evangelho é ação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Por quê? Porque não tem oração dentro de casa. O casal não ora. Amado, eu abdiquei da minha vida profissional para cuidar dos meus filhos. E hoje eu tenho a recompensa de ver todos os dois servindo ao Senhor. Não me arrependo. Era oração e vigilância. Vigiai e orai. Vigiando meus filhos. Com quem andava, com quem se relacionava. Até hoje é assim. Hoje a gente sai junto. Porque meu irmão com a gente é tudo. Se casou, todos os dois já se casaram. Mas é tudo agarrado comigo. Criação, amado. Eu estava ali. Era para brincar, eu brincava também. Cuidando, zelando, ativando o poder. Quando Jesus me chamou, amado, chamou na hora certa. Porque meus filhos não provou do mundo. Meus filhos não conheceram esse mundo. Quando eu me converti, Gabriela tinha 6 anos, Nando era bebezinho ainda, tinha uns 2, 3 anos. Por quê? Renúncia, oração, buscando ao Senhor. Me entreguei ao Evangelho. Evangelho é entrega, é renúncia. Se você não renunciar, você não cresce, querido. Você morreu para esse mundo, você morreu para si mesmo. Você tem que crescer. Então Deus não busca a perfeição. Ele busca entrega, disponibilidade. Esteja disposto. Libera o poder de Deus. Libera o dunamis de Deus na tua vida. Libera o dunamis de Deus na vida dos teus filhos. Declara a palavra no teu trabalho. Aleluia. Quando você se entrega, Deus te enche, Deus te usa e Deus te surpreende. Aleluia. Deus é Deus, amado. Ele surpreendeu. Você vê o exemplo de Elias no Velho Testamento. Quando acaba lá no versículo 1. Vamos abrir lá em Atos 1. Rapidinho. Atos não. 1 Reis. Rapaz, esse toquezinho aí é muito bom. Aí ele faz o relógio acelerar.
18 diz assim: muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Olha, Deus não estava preocupado com a perfeição de Elias, que ele é um homem fiel, honesto, não. Deus estava preocupado, Deus queria era a disponibilidade dele. Olha, quando ele falou, aí Elias vai lá para o 42. Subiu Acabe. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, e Elias, porém, subiu acima do Carmelo, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse-lhe Elias: volta, e assim por 7 vezes. Persistência. Ora até que aconteça, querido. Ah, Deus não ouviu minha oração, não. Eu desisto. Desiste não da tua oração, não, filho. Continua, pai, vai acontecer. Porque você diz que em glória o Senhor supre. Você diz que tudo que eu pedi em oração, crendo, o Senhor faz. O Senhor realiza. Então, querido, não desista da tua oração. Elias estava numa aliança inferior à nossa. Nós temos o poder de Deus operando dentro de nós e sobre nós. Quando você ativa esse poder, ele explode lá no reino do Espírito e traz aquilo que tu deseja. Agora ele quer que Deus quer de você disponibilidade e posição para receber. E maturidade para receber. E você só vai ter maturidade quando você tiver relacionamento com Deus e a sua palavra. E se eu e você não se render a essas verdades, a gente vai ficar com a aguinha cobrindo só o joelho. Quando ele vai para a praia, aqui na beira da praia, fica ali chutando a aguinha ali. Onde Deus quer que a gente mergulhe. Mergulha. Oh glória. Mergulha no oceano do Espírito. Mergulha em águas profundas. Mergulha na glória do Senhor. Oh aleluia. 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 Glória a Deus. E ele orou de novo, o céu se fechou. E ele orou, o céu abriu. Porque Deus é Deus que vela com a sua palavra para cumprir. Ele creu na palavra do Senhor, o que ele falou ali no versículo 18, no versículo 1. Você tem promessa de Deus? O que foi que Deus falou para você? Creia. Ah, o Senhor falou que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia. Ativa o poder de Deus. Eu e minha casa, Senhor, serviremos ao Senhor. Rapaz, eu criei e estou continuando crendo que eu e minha casa já serve ao Senhor. Meu marido se converteu. Eu e meus filhos e meu marido servimos ao Senhor. Não importa o tempo, mas irmã, faz muito tempo. Não interessa. Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Até que, ora até que se manifeste. Elias orou 7. O que é que você está orando que ainda não se manifestou? É teu marido que não se converteu? É teu filho que está nas drogas? É o quê? Nada disso aí é maior do que Deus. Está debaixo do nome de Jesus. Vai ter que se dobrar, querido. Mais dia, menos dias. Vai ter que se dobrar. Porque Deus é maior do que o que está no mundo. Aleluia. Persevera e libera. Na perseverança, libera o milagre. Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Não é passar 24 dias. E pode até passar 24 dias. O dia todo. Tá lavando o prato, tá fazendo a comida, queima a comida. Não tem problema não, a gente lava as panelas depois, de bota de molho. Mas eita, Senhor, eu te dou graças. Porque, amado, se você não estiver na presença, você peca. Porque vem circunstância. Vem circunstância sobre a tua vida. Mas você decide se vai dar vazão para a carne ou para o espírito. É melhor ficar com o espírito.
Porque com o Espírito você vence. Parece que você está perdendo. Ah não, filho, você está ganhando. Porque Deus não tira nada da gente, Ele acrescenta. Só é a fé ativando. Olha a fé. Olha a fé agindo. Aí se Deus fica lá. Se Deus ri, querido, ri também. Agora eu posso ir de um novo assim e tal. A gente bota mesmo pra cara do cão. Dá um close aí, gente. Amado, Deus é bom. Se envolva, vem orar comigo, vem orar com a gente. Vem tocar fogo no diabo, vem saquear o inferno. Mostra pra ele quem tu és, filho. Não deixa o diabo destruir tua vida, não. Não deixa o diabo botar coisa na tua cabeça, não, porque Deus é maior. Amado, eu sei de onde eu saí. Deus me tirou do reino das trevas e me colocou no reino da luz para eu brilhar, para eu reinar em vida. Estou só adiantando aqui já para terminar. Já estou passando aqui do horário. Persevera, né? Já falei. E um coração alinhado libera mais poder. Alinha teu coração. Sonda teu coração. Porque nada pode impedir que as coisas sejam liberadas. Se tiver com mágoa, com falta de perdão, Deus não libera. Então sonda teu coração. Vê como é que está. Se está tudo tranquilo, está tudo em ordem, está amando. Aí entra na presença dele. Se pai, estou com esse probleminha aqui, mas eu já libero perdão para ciclano. Pai, errei aqui, mas o Senhor diz que nenhuma condenação há, eu te peço perdão. Se alinha com os céus, se alinha com o Senhor, porque a mão dele está estendida. Porque quando a gente erra, a mãozinha dele fica aqui, mas a gente sai debaixo da proteção. Ele quer você debaixo da proteção. Aí você se arrepende, ora ao Senhor e Ele vai começar a responder as tuas orações. Amém? Vamos abrir só um versículo para a gente, o Salmo 66, 18. Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Vamos lá. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas se você estiver em pecado, Deus não ouve. Então por isso que você tem que alinhar o seu coração para que o poder de Deus flua livremente, sem nada impedindo dele fluir. Amém? Porque Deus e pecado não se combinam. Então a tua oração, ele não passa do teto. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que ele dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Então, libera teu coração, perdoa. Se tiver cometido pecado, Deus já perdoou, já levou sobre si. A gente é falho, a gente pode falhar aqui, mas eu errei, Senhor, é reconhecer. Porque o crente, amado, ele não vive em pecado. Ele não vive na prática do pecado. A gente pode até errar, mas não consegue ficar na prática, porque o Espírito Santo constrange você. A não ser que você já esteja ficando cauterizado de estar pecando, errando e não pedir perdão, querido. Então vigia e ora para não cair em tentação. Deus é misericordioso, Ele é longânimo, mas Ele quer que você se arrependa e deixe, para que Ele possa manifestar a glória na tua vida, o que você tem pedido, a restauração do teu casamento, a restauração das tuas finanças, a restauração dos teus filhos. Então você tem que estar alinhado com o céu, para que Deus venha manifestar. Então eu te convido, venha somar conosco nesta noite, né, em oração. Nós temos oração toda quinta-feira, 1 hora antes do culto. Começa às 17 horas e vai 19 horas até 19h45. E depois a gente vem para o culto, para a palavra. E no domingo, antes do culto, das 7h30, nós temos 15 minutos
De 7h15 às 7h30, oração. Vem somar. Quando você começa a somar, você vai ver se as coisas não vão começar a se mover na sua vida. E a igreja vai ficar mais forte. E isso alegra o coração de Deus. E isso alegra a oração do Espírito. Amém? Eu vou só fazer uma oração rápida. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada filho teu nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, responder as orações que eles têm feito, Pai. Que o Senhor possa despertar, como foi profetizado, uma vida de novos intercessores, Pai. Eles se levantando e tomando posse, Pai, dessa palavra, Senhor. E vindo somar e crescendo cada vez mais na graça, no conhecimento e no relacionamento com o Senhor, Pai. Nós te damos graça, Senhor. Assim como você respondeu a oração de Elias, de Daniel, de Ana, de Paulo e Silas ali na cadeia, Senhor. Você é o mesmo Deus que faz milagres, Senhor. E nós declaramos milagres, Pai. Rompimento, Senhor. Rompimento, Pai. Restauração, Senhor. Restituição, Senhor, de tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor, Pai. Portas abertas, Senhor. E o inesperado, o improvável e o impossível, Senhor, acontecendo na vida de cada filho teu, no poder do nome de Jesus. Amém. Indico para vocês esse livro, Uma Vida de Oração Sobrenatural, de Nancy Dumfries. Eu não sei falar inglês, né? Mas é Nancy Dumfries. Então, amada, é um livro poderoso. Vai te edificar muito. Vai fazer você crescer em oração. Tem aqui no nosso Verbo Shop. Não fica de fora. Acrescenta mais conhecimento na tua vida. Amém? Para que você possa explodir no dunamis do Senhor.